O Aires ele tem um botão que ele serve para configurar basicamente tudo que acontece dentro do software. Mas vem cá, sabe o que cada detalhe ali, o que cada botão faz? Pois então, é nesse vídeo aqui que eu vou te explicar absolutamente tudo dentro do Config Button. O meu nome é Bruno Ribeiro. Encontra aí uma configuração ideal para você sentar na cadeira e vem comigo. Bom, pessoal, nós vamos então checar todas as informações que temos aqui no Config Button e também no decorrer do vídeo eu vou dando para vocês algumas dicas e reforçando também algumas informações que vão ser muito importantes para vocês. Vamos lá então, focando nas configurações gerais, nós temos primeiro aqui o Main Audio Device. Dentro do Main Audio Device é onde nós vamos configurar o dispositivo principal, o motor, né? Que no caso quer dizer o driver da interface de áudio que nós vamos utilizar no Aires Studio, tá? Aqui eu já aproveito para abrir um parênteses para vocês, né? Que é um detalhe que todos nós da equipe Playlist indicamos para os clientes que adquirem o Aires, que é fazer a utilização do driver ASIO ou Core Audio, né, no caso de quem estiver utilizando o Mac, próprio da sua interface de áudio que está configurada. Por quê? Com esse driver configurado na sua interface principal, você vai ter uma menor latência e também uma melhor forma de trabalhar. Você vai conseguir trabalhar de uma maneira melhor. Então, aqui dentro do Main Audio Device, você tem a possibilidade de configurar absolutamente tudo que tem a ver com o seu dispositivo principal, né? No caso aqui, sample rate, né, buffer size, né, questão de número de canais, né, essas coisas. Sobre o sample rate aqui, taxa de amostragem, é muito importante isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Todos os seus dispositivos, tanto, né, de gravação quanto de reprodução, eles precisam ter o mesmo valor que está configurado aqui no Aires, porque senão pode dar problema para vocês na hora de reproduzir. Por quê? Vou dar um exemplo. Você está com o microfone funcionando a 44.000, né, 44.100 no caso, e o Aires está funcionando a 48. Não vai bater. Então, sempre coloque todos os dispositivos com a mesma taxa de amostragem que você configurar no Aires. Você tem esse controle, tá certo? E como que você configura isso aí, né? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. É a coisa mais simples do mundo. Para você configurar a taxa de amostragem, né, o sample rate dos seus dispositivos, você deixar tudo padronizado, né? É só você vir aqui nos sons do Windows e aqui nos dispositivos de reprodução e gravação, você só precisa escolher o dispositivo que você quer, né? Por exemplo, o dispositivo que você quer configurar. Por exemplo, eu quero esse aqui. Você dá 2 cliques nele e vindo aqui na aba Avançado, você tem a possibilidade de trocar essa informação, tá? Então, deixe todos com a mesma informação, com também a mesma informação que está configurada ali no Aires. Repetindo, tanto gravação quanto reprodução, beleza? Então, tá certo. Sabendo disso, vamos voltar aqui na Main Audio Device. Voltando aqui na Main Audio Device, eu até deixo uma brecha, né? Para vocês darem uma olhada nesse vídeo que eu tô apontando aqui para vocês, e nós falamos mais um pouquinho sobre isso, né? De uma forma bem detalhada, tá bom? Mais embaixo aqui, depois da taxa de amostragem, né? Ou o sample rate, temos também o tamanho do buffer, né? O buffer size. E sobre o buffer size, é importante citar aqui um detalhe, que é o seguinte: aqui é a lista de todo o buffer que o seu driver permite configurar para o seu dispositivo, tá certo? E geralmente ali, mais ou menos aqui, nós indicamos um buffer size entre 256 e 512. Mas vem um detalhe aqui.
isso depende muito do computador e da interface que você está utilizando, tá certo? Então, é só você ir testando ali, mais ou menos, testa um, vê se vai funcionar legal da forma que você quer, testa outro, vê se vai funcionar legal. E é só você padronizar que vai ficar tudo legal. Opa, o que eu achei aqui bom é o 64, um exemplo. É o 64. Beleza, usa o 64. Foi o que funcionou melhor e foi o que te deu o melhor retorno. Tá, joia? É isso aí. Igual no nosso caso aqui, o que funcionou melhor para nós, aqui nesse computador que eu estou utilizando, com a interface que eu estou utilizando, é o de 256. Beleza? É isso aí. Aqui de baixo também, nós temos a questão do cabeamento fixo. Só um detalhe aqui. O que é esse cabeamento fixo? Vocês estão vendo que está marcado aqui. O que quer dizer isso? O cabeamento fixo é muito simples de se entender, tá? Se ele tiver marcado, você tem a possibilidade de ter essa configuração que está aqui fixada no Iris. Por exemplo, estou com ele marcado aqui. Se eu for atrás no meu computador, ou então se eu for na energia da minha placa, pum, puxei, tirei, desliguei a placa, tirei a placa do computador, que seja, vai continuar com essas configurações aqui. É claro, vai mostrar uma mensagem de erro aqui, que não vai estar funcionando, né? Porque a placa está desligada, não está ligada no computador, aquelas coisas. Mas só que os perfis aqui, tudo que eu coloquei vai continuar, tá certo? Se isso aqui tiver desmarcado, na hora que eu matei a placa ali, desliguei, tirei do computador, o Iris vai tentar se configurar com uma outra placa, né? Ou então uma outra, né, coisa ali, algum outro dispositivo disponível ali dentro, tá certo? Então, é para isso que serve o cabeamento fixo. Se você quer uma configuração ali fixada, ó, aconteça o que acontecer, é isso aqui, beleza, marca o cabeamento fixo. Falamos então do importante aqui na questão do Main Audio Device. De baixo agora, nós vamos para a tela de monitoring. Tela de monitoring é muito importante um detalhe em específico aqui, que é você entender o que é cada um, tá? E como cada um funciona para que você consiga configurar eles da maneira correta, tá certo? Muitas das coisas aqui já foi falado em outros vídeos, tá certo? Então, quando eu comentar alguma coisa que já foi falado de forma mais específica, de uma forma mais completa, digamos assim, mais aprofundada, em um outro vídeo, eu vou deixar o link passando aqui para vocês, tá certo? Mas como que acontece aqui? Nós temos 3 tipos de monitoring aqui: monitor, headphone e cue. Precisamos entender primeiro, tá? Monitor e headphone, a forma de funcionamento deles é praticamente idêntica. Vai mostrar um detalhezinho ali só, que no caso é monitor e headphone são aqui 2 mixer tracks que têm um controle de volume. Beleza, eles têm aqui o controle de volume, você consegue manipular o que entra, o que sai, né? Na questão, né, da potência que entra, que sai, do valor e tal. Você consegue modificar isso aqui. Mas qual que é a diferença de um e de outro? Os dois funcionam igual eu falei, né? Com um pequeno detalhe. Todo dispositivo que tiver setado no Iris, onde a configuração Headlight Trigger estiver habilitada, sempre que esse mixer com esse dispositivo estiver ligado, o monitor, né, no monitoring, o monitor vai ser cortado. Igual vocês estão vendo aqui. Ele está cortado. Se vocês forem ver, o único mixer track que está ligado aqui na minha tela, né, no meu Iris, é o meu microfone, né? O meu microfone aqui, beleza. Se eu vier aqui nas configurações dele, olha só o Headlight Trigger aqui habilitado. Se eu desabilito ele, pronto. Vocês estão vendo aqui que a símbolozinho de corte saiu, certo? Se eu habilito, o símbolozinho de corte volta. Essa é a diferença do monitor e do headphone, tá certo? Então, jogando numa situação real aqui, né? Numa emissora, uma situação real de uma emissora. Quando que eu vou configurar o monitor e onde que eu vou configurar o headphone, né? Monitor, você vai configurar para aqueles dispositivos, né, de caixas de som. Aquelas caixas de som que ficam atrás de você, sim, que seja, fica agarrado no teto, do seu lado, no seu canto, do lado do seu ouvido, que seja. Você vai configurar suas caixinhas de som, tá certo?
E os headphones, você vai configurar o seu fone de ouvido. É literalmente isso. Por quê? Por que dessa diferença? Se você configura a sua caixa de som como seu headphone como sua caixa de som, isso é uma maravilha. Por quê? Quando você ativar o seu microfone ou o que seja o seu dispositivo, vai retroalimentar, vai dar uma microfonia. Aí vai ficar um pouco ruim, digamos assim, a situação ali, né? Então, para evitar a microfonia, para evitar a retroalimentação e ficar aquela coisa meio esquisita, assim, sabe? Uma coisa fala que fala na outra, que fala na outra, que volta, que dá loop, que volta, que... Para evitar esse tipo de problema, então configure o monitor, né? Suas caixas de som no monitor, configure o seu fone no headphone. Beleza? Aí você não vai ter esse problema, não. No terceiro aqui nós temos o Kill. E qual que é o detalhe do Kill, né? A diferença do Kill é que o headphone e o monitor, como que eles funcionam assim? Vamos criar um caminhozinho para eles. É como se tivesse uma fonte de áudio, essa fonte de áudio passasse por um lugar e desse lugar ele saía pro monitoramento. Beleza? É só isso aqui, é fictício, só para vocês entenderem, tá certo? E aí iria sair no monitoramento no dispositivo que eu configurei. A diferença do Kill é que ele não vai ter todo esse caminho. Na hora que você configurar um mixer track ali e marcar o Kill, ele não vai ter esse caminho, ele vai direto pro dispositivo que você configurou aqui. Ele vai reto. E você não tem, né? Tanto que você não tem a possibilidade de modificar o volume, porque ele é um acesso rápido, é um acesso direto. Então, você tem que configurar no Kill um dispositivo muito específico para você, beleza? Aí vai de você, qual que você quer configurar. Se você quer configurar o seu segundo fone, beleza? Se você quiser configurar uma caixa de som específica, ok, tá certo? Só tome cuidado com isso, porque quando você apertar o Kill, ele vai direto, beleza? E você não tem controle de volume, do jeito que tá chegando, vai ser do jeito que vai, beleza? Bom, pessoal, agora que vocês já sabem sobre a questão do Main Audio Device e também da parte do monitoring, nós vamos entrar no assunto dos destinations, dos sources e dos buzzes. Nós já falamos detalhadamente aqui, né, em vídeos anteriores, claro, sobre essas informações. Então eu vou deixar listado aqui, vou deixar, né, um linkzinho para vocês poderem acessar esse vídeo, poderem ver esse vídeo depois, ou então pode pausar esse vídeo aqui, ver lá, depois você volta, né, é a critério de vocês. Então, sabendo disso, sabendo que nós já falamos de forma mais aprofundada esses assuntos, né, eu vou passar aqui rapidinho pra gente não perder tempo. Então vamos lá. Destinations. Destinations é basicamente toda a sua lista de saídas, todos os seus outputs que você tem no seu computador aqui, que está sendo reconhecido, tá certo? E eu já vou deixar um ponto aqui que é muito importante, né, a gente deixar isso bem claro, tá? Todo tipo de dispositivo, para o Iris reconhecer e ele ser listado aqui, tanto na lista de destinations, quanto na lista também de sources, ele precisa primeiro ser reconhecido e configurado no Windows, tá certo? Porque o Iris não vai encontrar um dispositivo que o Windows não conseguiu reconhecer, entendeu? Então, precisa funcionar primeiro no Windows para depois funcionar, né, no Iris, entendido? Sabendo disso, então, aqui estamos vendo todas as listas, né? A nossa lista de destinations, nossas saídas, certo? Que nós temos aqui listadas no Iris, tudo que temos disponível para usar. Vamos usar uma aqui, eu vou abrir, né? Para vocês verem o que tem dentro de cada uma, tá certo? Tudo é igual, tá? Então vou abrir esse aqui para mostrar para vocês um detalhe. Olha só. Quando você abre, né, clica nela, vou fazer mais uma vez. Clica nela e vem aqui em cima no lápis, você tem essas informações aqui, que é uma questão para você poder visualizar algumas informações ou então poder mudar algumas outras, né? E no caso você tem a possibilidade de mudar o rótulo, rótulo no caso é um nome, eu coloquei aqui para destacar mesmo, para vocês verem, para poderem ver que tem a possibilidade de eu fazer essa mudança, tá certo? Aqui o tipo dele, né, é um tipo Main Audio Device, porque eu estou selecionado ali o driver ASIO.
qual é o dispositivo relacionado a ele, tá certo? É o meu cable, papapá, né? E aqui debaixo a configuração de mix minus dele, tá bom? Então, aqui você tem todo esse controle, tá certo? Só mostrar mais um aqui para vocês verem que todos são iguais. Olha só, abriu o alto-falante, aqui o rótulo aqui tá vazio porque eu não coloquei nenhum, né? Mas aqui, tá vendo? Todos vão mostrar da mesma forma, tá certo? Sabendo então a questão dos destinations, vamos descer agora para sources. Sources é exatamente a mesma ideia dos destinations, tá certo? Que é, no caso, a lista de todas as entradas que temos no computador, que estão sendo reconhecidas, estão funcionando no Windows, beleza? Você tem então aqui todas essas informações. Eu vou abrir um aqui em específico para vocês poderem ver o que tem dentro, né? O que vocês têm a possibilidade de fazer dentro de cada uma dessas, tá certo? Igual, por exemplo, aqui, ó, abri essas informações, fiz do mesmo jeito, vou fazer mais uma vez para vocês verem aqui, ó. Selecionei, cliquei no lápis. E olha só, aqui eu tenho toda a possibilidade de mexer, né, de alterar algumas configurações, como, por exemplo, selecionar algum plugin para esse específico, né? Habilitar NDI, né? A questão do Red Light Trigger, né? Que eu mostrei para vocês desmarcando aqui direto no botão de configurações do Mixer Track, você consegue também habilitar ou desabilitar direto de um específico. Ou seja, nesse meu microfone aqui, nesse meu RRRRR, se eu desmarco o gatilho da luz vermelha aqui, na hora que eu configurar ele no Mixer Track, ele não vai vir com essa informação já setada. Então, na hora que eu ligar ele, ele não vai habilitar o Red Light Trigger, né? É aquela coisa. E o resto aqui é mais outras informações, tá certo? Saindo, então, dos sources, nós vamos agora para os buzzes. E os buzzes, o que são os buzzes? Os buzzes é o meu destino, é para onde eu vou mandar todos os meus áudios. Vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Supondo que na sua estrutura você tem ali 5 dispositivos configurados. Desses 5, 3 são microfones, né? Vocês têm microfones aí em volta da sala, que seja. Um é o seu playout, né? Tá tocando de fundo ali. E um é um repórter que tá em externa, né? Que tá na rua ali fazendo reportagens, que seja. Eu quero pegar todos esses 5 aqui dispositivos que estão dentro do meu Iris e eu quero jogar para um local específico, como por exemplo a saída do seu transmissor ou que seja, né? Então você vai direcionar através dos buzzes onde você vai mandar o seu áudio, tá joia? E você primeiro de tudo você seleciona, né? Por exemplo, você pega aqui o seu Mixer Track, direciona para onde você quer mandar ele, né? Por exemplo, nesse meu primeiro Mixer Track aqui, onde está escrito Playlist Digital BR, eu direcionei para o A, né? Então, direcionei aqui, ó, cliquei no A, vindo aqui nos buzzes, no meu PGMA, eu vou direcionar para o PGMA enviar para um dispositivo que eu queira, né? Um dispositivo qualquer ali que eu queira, né? Que seja meu transmissor ou seja, tá certo? E muito importante eu falar aqui também que é através daqui dos buzzes que nós fazemos as chamadas, né? Vocês estão vendo aqui que tem enviar para, tem dois enviar para. Então você tem a possibilidade de enviar para 2 locais diferentes, tá certo? Sendo um outro Iris, né? Eu clicando aqui no enviar para, vai me dar uma lista aqui de dispositivos que eu tenho disponível, né? E aqui, ó, olha só, tem um tópico aqui, Iris Studio. Aí debaixo do tópico Iris Studio tem várias informações, tá vendo, ó? Que são aqui outros dispositivos que estão conectados na mesma emissora aqui, ó, tá certo? Então aqui, por exemplo, para eu fazer uma chamada, é simples, é só eu selecionei, vocês estão vendo que aqui em cima apareceu uma outra telinha, é só eu clicar nessa telinha e vir nesse botão vermelho aqui, que já vai fazer a chamada na mesma hora, beleza? É muito simples, não tem erro nenhum. E se você quiser remover, né, por exemplo, opa, configurei errado, opa, não, chamei aqui sem querer, que seja,
Você quer remover, você não sabe? É muito simples. É só você clicar de novo no enviar para e selecionar aqui a primeira opção, Audio Device. Sumiu. É muito simples. Tá vendo? Eu não. Saindo então dessa trinca aqui de dispositivos, né? Que no caso é saída, a entrada e o destino deles, né? No caso, Destination Source Buses. Temos aqui também a tela de plugins. A tela de plugin, o Iris ele te dá a possibilidade de trabalhar com plugins VST3. Que nisso você pode aplicar, né, em um source específico ou então em um bus inteiro. Tomar muito cuidado na hora de usar os plugins. Num caso aqui em específico que eu vou falar para vocês, tá? Vamos criar uma situação para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Supondo que vocês têm um dispositivo, um microfone, e vocês querem aplicar um plugin específico nele. Por exemplo, o plugin compressor. Vocês vão lá no dispositivo, selecionam ele bonitinho lá, igual eu mostrei para vocês lá no Sources e tal, e colocam um plugin compressor. Beleza. Aí você vai no bus que esse microfone está habilitado e coloca o compressor de novo. Não, aí você vai colocar compressor em cima de compressor, vai virar uma emboleira, uma bagunça. Então, evite fazer esse tipo de configuração, por quê? Você pode prejudicar um pouquinho o seu áudio, porque aí vai ficar uma configuração de compressor em um lugar, uma outra configuração de compressor em outro lugar, os dois vão se embolar ali. Então, não coloque plugin em cima de plugin, o mesmo plugin um em cima do outro. Não tem a necessidade disso, tá certo? Então, é só você, simples, vai lá no seu Source, né? Vou mostrar aqui para vocês colocar no plugin, vou pegar a minha cobaia aqui, o RRR, né? Seleciono ele, clico no lápis, seleciono o plugin específico que você quer para aquele dispositivo, né? No caso, igual eu estava fazendo já, eu quero compressor. Por exemplo, selecionei o compressor aí que eu tenho as informações, tem como modificar as informações dele, e beleza. Aí, se eu quiser colocar outro plugin dentro do meu bus específico, que eu posso também, supondo que eu quero colocar no bus B, né? Eu vou lá e não coloco plugins assim, por exemplo, plugins para microfone ou coisas do gênero, o mesmo plugin que eu já coloquei, coloca um plugin diferente, para uma funcionalidade diferente, né? Se você já tiver plugins setados em outros dispositivos que vão entrar dentro desse PGM Bus, para um não ficar em cima do outro e quebrar o seu áudio. Entende? Entende ali mais ou menos, ó, o ponto que eu quero chegar? Então, só toma cuidado com isso, que o resto é tranquilo e calmo, de boa. Ah, e tem um detalhe também que é muito importante aqui eu citar, que você tem como colocar dois plugins, tá? Ó, mais uma vez, vou na minha cobaia aqui. Olha só, tem como você colocar dois plugins trabalhando simultaneamente, tá certo? Ali você, um cuida de uma coisa, o outro cuida de outra, tá certo? E mais uma vez eu reforço, não tem por que você colocar dois plugins iguais ali, com configurações muito diferentes ali, para um atrapalhar o serviço do outro, tá? Não, só toma cuidado com isso aí. O resto é tranquilo, igual eu falei. Por exemplo, aqui eu vou escolher outro, por exemplo, eu quero reverb. Um reverbzinho aqui nesse meu microfone cobaia. Beleza, tá ali funcionando bacana, tá certo? Aí, um outro detalhe que vocês devem ter percebido aí, é que eu coloquei o reverb e não veio botõezinhos, né, knobs. Não, os knobs não vieram para mim aqui. Isso aí é por conta que alguns realmente não vão ter essas informações. Vão ser tudo ali setados, mas isso aí vai do plugin que você baixar. Tem plugin que vai ter milhões e milhões de botões, outros não vão ter nenhum, né? Vai ser uma configuração ali padrão. Então, se no plugin aqui, no Iris, quando você setou, não apareceu os botões, é porque ele não tem. Ele tem uma informação padrão ali e beleza. Uma coisa muito importante também que é preciso falar, né, sobre os plugins é que você precisa baixar os plugins VST3 compatíveis com a versão do Iris que você está utilizando. Como assim compatível com a versão? Compatível com a arquitetura do software. Por exemplo, se eu tenho o Iris com arquitetura de 32 bits, se eu baixar um plugin VST3 bonitinho lá, funcionando redondo, filé, 64 bits, não vai funcionar, tá? Então,
Toma cuidado com isso aí. Ah, mas como que eu vejo a arquitetura do meu Iris ali? Como que eu tenho certeza qual que é o Iris que eu tô usando? Aguenta a mão aí que eu vou mostrar pra vocês já no finalzinho aqui. Tá acabando. Vou aproveitar essa deixa aqui, né? Que a gente tá falando dos plugins. E eu vou mostrar pra vocês como adicionar plugins dentro do Iris, tá? É muito simples, é uma coisa rapidinha que você faz, tá certo? Então, supondo que você baixou o plugin lá na internet, seja esse plugin pago, seja esse plugin de graça, baixou lá a VST3 na arquitetura certinha. O que você vai fazer? Você vai na pasta onde o seu executável está, beleza? Eu deixei ela aqui aberta já. Dentro da pasta onde o seu executável está, você vai criar uma pasta com o nome plugins, desse jeito aqui, e vai jogar tudo lá dentro. Pronto. Você fazendo isso, na hora que você abrir o Iris, aqui na aba de plugins, e clicar no mais, ele vai segurar, carregar tudo que está dentro daquela pasta e vai exibir para você aqui, legal, sem erro nenhum. Beleza? Então, só recapitulando aqui, vai na pasta onde está o executável do Iris, tá? Se você não mudou o executável do Iris de lugar, né? O caminho padrão de instalação do Iris vai estar passando aí na tela. Mas se você mudou onde instala o Iris, é só você buscar na pasta que você colocou, cria lá a pasta plugins, coloca tudo lá dentro e beleza. Na hora que você abrir o Iris vai estar funcionando legal. Tá joia? Então aqui está mais uma configuração. No caso é a tela plugins. Bom, pessoal, nós estamos já chegando mais ou menos ali no final, né, do nosso vídeo. Mas eu preciso falar aqui com vocês sobre uma das opções que eu considero uma das mais importantes, né, junto da minha audio device, que no caso é a parte aqui de connection, que é mais ou menos aqui que você vai ter todas as opções, né, que vão ter a ver em questões de chamada, beleza? Dentro do connection aqui. Então vou detalhar um por um para não perdermos nenhuma informação, beleza? Então vamos lá. Como a gente está acostumado, de cima para baixo, tá? Nós temos aqui primeiro o Accept Calls. O próprio nome já diz, né? Ele vai te permitir ou não, né? Depende se estiver marcado ou não, aceitar, né, as chamadas externas de outros dispositivos, seja esse outro dispositivo um Iris Reporter ou então um próprio Iris Studio. Embaixo aqui nós temos o Auto Answer Call, tá? Essa opção aqui, ela simplesmente vai habilitar o Iris Studio de atender a chamada automaticamente, né? Chamou, pum, atendeu sozinho, beleza? Aqui mais embaixo, no terceiro, temos o Reinvite Calls. Com essa opção marcada, a aplicação ela vai sempre forçar o reinvite, né, para todas as chamadas recebidas. Chamou, opa, vai forçar ali o reinvite da chamada. De baixo aqui temos uma questão mais técnica, né, uma informação mais técnica, que no caso é o Save Advanced Info, que assim que você habilita essa informação, né, ele vai permitir o Iris de exibir no log de eventos algumas informações mais avançadas sobre as chamadas, tá? Isso aqui é mais questão de análise, tá certo? Embaixo aqui, né, temos o Call When Start. Isso aqui, assim que se habilita essa opção, toda vez que o Iris Studio, né, ele foi iniciado, você tá fechado, abriu o Iris, a chamada que tiver configurada no bus vai ser feita automaticamente, né? Supondo o Iris está fechado, tem uma chamada. Antes de você fechar, você configurou uma chamada no Iris, né? Na hora que você abrir o Iris vai ver, opa, tem aqui, tá configurado, chama na hora, beleza? Aí você decide se você gosta dessa configuração ou prefere deixar ela desmarcada, tá certo? Debaixo disso, temos codec padrão,
tá? Que aqui vai apresentar a lista de codecs, né? Onde você vai poder permitir selecionar, né? Qual vai ser usado para a comunicação durante as suas chamadas. Aqui quem vai decidir também é você, beleza? Debaixo aqui nós temos o usar porta mapeada. O usar porta mapeada, né, ele vai te permitir usar a configuração de porta mapeada durante as conexões de chamada, beleza? Então, se você mapeou uma porta específica ali para o Aires, um range de portas ali para o Aires, você vai marcar essa opção, tá certo? E vai configurar aí embaixo, porta de comunicação, né, que aí a gente já segue os dois, certo? Então, configurei ali, tem uma porta específica para fazer as chamadas no meu Aires, marquei essa opção e configurei que porta é essa, beleza? Debaixo aqui temos o bitrate máximo. Ele vai apresentar para vocês aqui uma lista de bitrate, tá? E tem um detalhe, o administrador ele vai ter que selecionar qual bitrate vai ser usado. E um detalhe que eu vou entrar aqui com vocês, né? Esse vídeo aqui tá cheio de detalhe, né? Para deixar vocês aqui muito bem informados, que é o seguinte, tente padronizar ao máximo esse valor aqui. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Supondo que você está trabalhando com bitrate de 320 kbps, um exemplo, e o seu repórter está trabalhando com bitrate de 8. Na hora que fizer uma chamada, vai sempre prevalecer o menor valor, tá certo? O Aires dele, que está configurado em 8, né? Que vai ser levado em consideração, vamos falar assim, o valor dele que vai ser levado em consideração. Então, padronize todo mundo, né? Todo mundo que for fazer uma chamada, essas coisas, para não ter essa variação, tá certo? Então, todo mundo usando 128, todo mundo usando 320, beleza. Que aí na hora que um chamar o outro, vai estar sempre na mesma faixa e vai estar tudo igual como planejado, beleza? E por último aqui temos usar canal estéreo. Aqui o próprio nome já diz, né? Se tiver marcado, você vai estar fazendo, né? Vai estar usando o estéreo, digamos assim, vai estar usando canal estéreo. Se tiver desmarcado, você vai estar usando mono, beleza? Aqui foi, então, todas as informações que temos dentro aqui do Connection, tá certo? Saindo do Connection e vindo agora para o Camera Controller. O Camera Controller ele é muito tranquilo, tá? E é aqui que você vai configurar todas as informações referentes, tá, ao controle de câmeras dos softwares OBS ou vMix, beleza? Então você entrando nessas informações aqui, você vai ter a possibilidade de configurar qual o software que você quer fazer o controle de câmeras, né? Você vai colocar o endereço IP mais a porta, tá certo? Que vai estar configurado lá no seu software que você vai estar utilizando. Já falamos também sobre essas informações. Vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês poderem saber tudo certinho na íntegra, tá certo? Aí depois, caso o seu software que você estiver utilizando, né, seja o OBS ou seja o vMix, ele precise de alguma autenticação, aí é só você configurar aqui embaixo em usuário e senha essa autenticação para ir na hora que os dois fizerem a comunicação, né, usando o endereço de IP e a porta, já ser autenticado normalmente. Beleza? Debaixo aqui do Camera Controller, nós temos as opções gerais. Dentro das opções gerais é muito interessante aqui, porque aqui é o geralzão, né? Você vai configurar o Aires ali por cima, o geral do Aires, né? E no caso você tem a possibilidade aqui dentro de colocar um apelido para o seu dispositivo, igual o meu aqui. O meu está nomeado como Main Studio, mas eu poderia colocar Estúdio 1, Estúdio 2, Estúdio Reserva, Estúdio de gravação, que seja. Você tem essa possibilidade aqui, aí todo mundo vai enxergar com esse nome, né? Você tem aqui a possibilidade de criar um PIN para bloqueio, tá? Eu vou falar sobre isso aqui. A questão de se você quer bloquear ou não, né, as configurações dos mixers, formato de hora e o PIP NDI, tá? Essa questão de bloqueio aqui é muito interessante porque a questão do Aires qual que é? A questão do Aires é literalmente você configurar o software inteiro e esquece. Pode trabalhar tranquilo e acabou, não vai precisar mexer em mais nada, né? Aí supondo que você mexeu, fez tudo lá bonitinho, deixou seu Aires funcionando redondo,
e não quer que mais ninguém mexe, tá? Não quer correr o risco, não quer. Beleza. Aí é só você configurar uma senha aqui nas opções gerais, configura uma senha de pelo menos 6 dígitos, tá? Aí você clica aqui nesse botão amarelo aqui embaixo. Clicou, beleza. Vamos fazer um teste aqui. Se eu, com ele bloqueado, tento acessar as opções, não tem como, não consigo, né? Eu tento selecionar as opções aqui, ó. Tento setar algum dispositivo, ó, tudo travado, tá tudo. A única coisa que eu consigo fazer é ligar e desligar os Mixer Tracks. Nem trocar de bus eu consigo, tá certo? A não ser que eu clique aqui no cadeado, digite a senha e pronto. Desbloqueou tudo para mim de novo, tá certo? Muito interessante isso aqui. E só para passar rapidinho, falar sobre esse PIP-NDI aí. Você deve ter visto o PIP-NDI, deve ter pensado assim, poxa, não, nome muito complicado aqui, parece ser um negócio de outro mundo, parece ser uma coisa assim de Marte, sei lá, um código Morse. Não, aqui é muito tranquilo, PIP-NDI é bem legal de se entender. Que é o seguinte, quando você está usando o Iris como fonte, uma fonte NDI, né, um receptor de NDI, sinal, essas coisas, e está fazendo o controle de câmeras e tudo bonitinho ali pelo próprio software, aqui, né, dentro do Iris. Aí você está recebendo um vídeo através do dispositivo e está tudo setado no Mixer Track bonitinho. Aquela telinha que aparece em cima do Iris, né, em cima do Mixer Track ali no Iris, é isso aí. Se isso aí tiver marcado, toda vez que você estiver recebendo um vídeo ali através de NDI e tudo, vai aparecer aquela telinha. Se você desmarca, não aparece a tela. É simplesmente isso. Muito tranquilo. Né? Tem erro não. Continuando aqui então, mais para baixo, temos isso aqui, né? A opção de parear dispositivo. Essa opção aqui de parear dispositivo é muito importante eu falar uma pequena questão. Tá? Aqui é onde nós vamos, aqui nessa tela, né, é onde nós vamos inserir o código de pareamento, né, que vai permitir outro Iris se conectar à mesma seção da nossa. Mas dizer isso não quer dizer que esse outro Iris vai ter exatamente as mesmas configurações que eu fiz. Por exemplo, se eu parear um dispositivo, se eu parear um Iris, seja ele Reporter ou Studio, não quer dizer que todas as configurações que eu tenho em um vai para lá. Não. As configurações, cada um tem a sua, né? São configurações distintas, são Iris distintos. A única coisa que quer dizer é que ele vai se conectar à sua instância, vai se conectar à sua emissora, e ali vocês vão poder fazer ali as chamadas, vão poder fazer, né, suas transmissões, beleza? Só que, né, em computadores diferentes, tá certo? Então, é muito importante que nós entendemos isso. É muito importante nós entendermos isso, tá certo? Que configuração que tem um não vai se copiar para o outro, tá? Configuração, cada um faz o seu. Beleza? Depois aqui do parear dispositivo, nós temos o sobre o Iris Studio. Aqui no sobre o Iris Studio você vai ter informações sobre o seu software, né? São informações ali muito relevantes. Que no caso, lembra que eu falei a questão ali da arquitetura do seu software? Então, é aqui que você vai ver. É nessa aba sobre o Iris Studio. Olha ali. Versão 1.3.3-64 bits. É aqui dentro que você vai ver qual versão que você está utilizando do software. É aqui que você vai ver, né, o nosso site para você poder, né, receber algumas informações, baixar informações, fazer uploads de informações, tá certo? E é aqui também que nós fazemos logout, tá certo? Por que aqui que nós fazemos logout? Nós temos um botão de baixo aqui que é o Exit. Qual que é a diferença aqui? Se eu clicar aqui no logout, ele vai simplesmente sair da minha conta do Iris Studio e pronto, vai liberar o software para eu poder logar em outra conta, tá certo? Já se eu apertar o Exit aqui, ele vai simplesmente fechar o software. Né? Literalmente isso. Ele fecha o software sem efetuar o logout. Se eu vier aqui no logout, ele vai sair da minha conta. Beleza? Essa é a diferença de um e de outro. Tá certo? E depois disso, finalizamos na íntegra todo o painel
de configurações do Iris Studio. Bom, pessoal, tá finalizado então todo esse painel aqui de configurações. E agora, com todas essas informações, né, que eu passei para vocês, já dá para você ter um norte total aqui no software, né? Para onde vai cada coisa, né? Cada detalhe, para onde que eu vou, onde é que eu tô, né? Você já consegue se direcionar legal para onde você precisa configurar cada coisa, né? Esse vídeo aqui é mais um para te fazer entender melhor a ferramenta e te deixar mais direcionado e colocar, né, em prática tudo o que o Iris pode te oferecer. Nos próximos vídeos, então, nós vamos continuar, né, em toda essa filosofia, né, e você vai ter todo um manual em vídeo para você poder virar o maior dos especialistas do Iris Studio. Essa aqui é a minha deixa, então me despeço de todos vocês, um forte abraço e vamos ser mais Iris. Até mais!